Eu vou direto para o que a gente quer falar aqui hoje, que são aplicações de RF para sistemas embarcados. Muitas vezes você desenvolve um produto como aquele que a gente acabou de ver lá na palestra da impressora térmica, e às vezes o local onde aquela impressora térmica está instalada, a passagem de cabos para você transmitir os dados que vão ser impressos por aquele mecanismo é muito complicado. E se eu pudesse fazer aquela comunicação com aquela impressora que vocês viram sem fio, né? Mas aí começa uma segunda questão. Muita gente diz que trabalhar com RF é algo muito próximo à magia, né? O cara tem que conhecer as equações de Maxwell, fazer todo o equacionamento do link, fazer testes top advanced para a coisa funcionar. O que a gente vai ver hoje, e essa é a proposta dessa palestra, é justamente mostrar que o bicho não é tão feio quanto se pinta. Existe muita coisa pronta, aplicável, que você pode utilizar em conjunto com um sistema embarcado para que ele trabalhe em modo sem fio, né? Apesar da parceria muito intrínseca que a Tectren tem com a Texas, nessa palestra de hoje eu não vou abordar apenas coisas feitas pela Texas. Eu pretendo dar um overview muito grande entre tudo que envolve tecnologia sem fio e quais são as opções, quais são os leques aí de mercado. Então, o que eu preparei para hoje? Fazer rapidamente o que são os sistemas sem fio, falar um pouquinho dos espectros de frequência no Brasil, definir e classificar isso para saber onde é que você aplica cada uma das coisas e, após as definições, eu vou mostrar para vocês uma série de opções para se trabalhar com sistemas sem fio. Vou começar por redes celulares, vou falar de rádios Bluetooth, rádio Wi-Fi, rádio WiMAX, Zigbee. Quando chegar aqui, você vai estar tonto de tanta opção que eu te passei. E você vai fazer uma questão interna. Dado esse leque enorme de coisas que você passou aqui pra gente, qual que é a melhor opção para o meu produto, para o meu projeto? Bom, vou te dar alguns critérios aqui para você poder escolher. Quando você chegar nesses critérios, eu vou mostrar uma série de kits e módulos prontos, vendáveis, em mercado, que te permitem aplicar tudo isso que a gente mostrou. E se sobrar espaço, no final eu faço uma breve demonstração prática da aplicação disso tudo, né? Bom, vamos lá. O começo da brincadeira é assim. Nada do que a gente faz no Brasil, em termos de RF, nada é feito sem a chancela da Anatel. Qualquer coisa que você vá querer vender comercialmente aqui no Brasil, tem que ter a chancela da Anatel, né? Se a gente entrar no site da Anatel e baixar a última versão da Lei Geral das Telecomunicações, é um calhamaço aí de folhas, você vai lá no artigo 163... e ele vai dizer que no Brasil só se liga coisa sem fio se você tiver a outorga da agência. E essa outorga da agência, para você vender qualquer coisa sem fio aqui no Brasil, é concedida de duas maneiras. Maneira 1, através de uma concessão de direito de uso de radiofrequência. Eu estou falando, por exemplo, de TV digital, de rádio AM, FM, de TV a cabo, etc., ou então, através de sistemas com radiação restrita e faixas de frequência bem definidas pela agência que não precisa de outorga. Eu não estou utilizando aqui nesse momento, mas eu poderia estar usando aqui o meu PowerPoint Presenter para poder trocar os slides. Quando eu aperto o meu PowerPoint aqui, eu troco os slides. Eu vou lá, compro um PowerPoint Presenter desse da Targus, e a Targus só consegue vender esse PowerPoint Presenter aqui no Brasil se ele pegar 5 peças desse PowerPoint Presenter, mandar para um laboratório da Anatel. A Anatel vai fazer uma série de testes nesse PowerPoint Presenter para saber se a frequência que ele irradia, se a potência que ele irradia está dentro de alguns parâmetros pré-determinados. Se não estiver nesse lote piloto que a Targus mandou para a Anatel, o equipamento não ganha o chamado selo de homologação.
Tá? A Targus não precisa pagar aqui para o Brasil uma licença de uso daquela frequência, mas ela tem que se manter dentro de espectro de frequência bem definido, com potência bem definida. Ok? Muito bom. Mas eu tô falando aqui, não sei, eu tinha que ter feito uma pergunta inicial para começar a coisa. O que é radiofrequência? O que é radiofrequência? Só para a gente combinar, não tinha deixado isso claro, esse é o momento que o pessoal responde, tá? Né? Não, às vezes a gente não acertou no começo, os caras não sabem, né? Então vou começar de novo, vai lá. Então, os caras mandaram ficar em silêncio, não. Então aqui é o momento que vocês respondem. Então vamos lá. O que é radiofrequência? Olha que bonito, né? Como que é o negócio? Como que é o negócio? Como que é o negócio? Repete pra gente ouvir. Eu falei emissão, recepção de ondas eletromagnéticas para comunicação. Perfeito, tecla SAP. Traduz pra gente. Comunicação sem fio, radiofrequência é comunicação sem fio. Legal, então eu estou tentando transmitir um dado, uma informação de uma ponta para outra ponta, só que sem utilizar um cabo. Essa é a ideia do QRF. E a Anatel diz que aqui no Brasil você não pode enfiar nada transmitindo e recebendo dados sem usar cabos, a não ser que isso seja homologado por eles, é isso? Legal. Também, na verdade, né? Hã? Usar cabo também no meio de transmissão. Sim, mas eu não vou ter no cabo este problema aqui. Que problema é esse que está aparecendo aqui na tela agora? Tem duas coisas no mundo que eu digo para você que num futuro muito próximo vão ser muito escassos e que vão valer ouro. Primeira coisa, água. Não se engane. Os centros urbanos crescendo na densidade que vem crescendo, vai chegar uma hora que vai faltar água para alimentar toda essa população. O cara que desenvolveu uma técnica que pegue água suja e transforme em água limpa vai ficar rico. A segunda coisa que vai valer ouro rapidamente é espectro de frequência. Porque a gente vai falar daqui a pouquinho do 4G. Eu fui lá para Dallas em abril, comprei o telefone já que tem o 4G, quero utilizar o 4G, e eu descobri que aqui no Brasil a banda de frequência do 4G não é exatamente a mesma banda de frequência de lá. Bom, mas uma série de Anatels pelo mundo, ou seja, os órgãos regulamentadores de radiofrequência no mundo inteiro, a FCC, lá nos Estados Unidos, por exemplo, em conjunto, em palestras conjuntas, definiram algumas faixas de uso comum que poderiam ter equipamentos sem a necessidade de homologação, sem a necessidade de pagar como a FM paga para poder transmitir na frequência 89,1. Nos Estados Unidos, uma faixa muito utilizada, por exemplo, para controle de portão, é o 315 MHz, 915 MHz. No Brasil, os controles de portão são 433, porque essa faixa de frequência foi liberada para esse uso aqui no Brasil. Diz a lenda que se você ouvir essa minha palestra e resolver fazer um controle de portão 315 aqui no Brasil, você até pode. Até a hora que você mandar o seu controle de portão para ser homologado na Anatel. A Anatel vai pegar aquele equipamento, vai descobrir que você não está na faixa de frequência liberada e ele não vai deixar você vender isso aqui. Tá claro ou não? Muito bem. A gente vai ver que, por exemplo, 433 é a mesma faixa da Europa. Então você, um desenvolvedor, quer fazer um produto de alcance global, você tem que pensar no país aonde você vai mandar, qual é a faixa de frequência que ele está disponível. Sim, senhor. Esse 433, você deu esse exemplo do portão, mas tem algum lugar que eu consiga ver o que está liberado para rodar esse 433? www.anatel.gov.br. Lá é o lugar. Lá é o lugar. Né? Lá eles têm a faixa de frequência todas que estão liberadas, todas que são homologadas. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico um pouquinho mais... Agora, pay attention. Olha para aquele gráfico. Tem uma frequência que o mundo inteiro libera. Qual que é? 2.4 giga.
Legal! Aí você fala, pô, bacana, se eu quero fazer um produto worldwide, que vende no mundo inteiro, eu vou fazer o meu produto na faixa 2.4. Você só esqueceu de um detalhezinho. O cara do Wi-Fi pensou igual você. O cara do Bluetooth também. O cara do Zigbee também. O cara do telefone da Panasonic também. Aí você vende o teu produto, o cara vai lá, instala e coloca a porcaria do roteador Wi-Fi em cima do teu produto. Sabe o que vai acontecer quando os dois ligarem? Um vai interferir no outro. E se você, programador, não pensou nessa interferência, seu produto que tinha um desempenho fantástico em laboratório, parou de ter esse desempenho quando você foi para campo. Ficou claro ou não? No site da Anatel, muito mais bonito do que essa imagem, você vai pegar um espectro de frequência como esse, dizendo desde frequências extremamente baixas até frequências extremamente altas, o que está liberado para cada coisa atuar. O que a gente chama de frequência global é o que se batizou de ISM. Nós temos uma faixa ISM em 2.4, uma faixa de ISM em 5 GB. Ali no ISM você tem Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, rádios, etc. Tá? Então se você quiser saber aonde é que você pode colocar o teu produto, a Anatel tem isso aqui. Agora, melhor até do que o site da Anatel é o site, eu não tenho um giz aqui, né? É o site da Teleco, não sei quem acessa, www.teleco.com.br. Tem isso muito melhor esclarecido, nos gráficos mais bonitos e mais compreensíveis do que a informação que está compilada pela Anatel. Quanto tempo nós temos de palestra aqui? Umas 4h30? Porque só nesse slide, se vocês deixarem, eu fico umas 2 horas falando. Porque você tem que bater o olho nesse slide e pensar no seu produto, no seu projeto, no seu dispositivo. Cara, isso aqui são dados do mercado americano. Eu não tenho, infelizmente, essa informação do mercado brasileiro. Só em 2020 temos uma previsão de ter 24 bilhões de dispositivos conectados sem fio, nas mais diversas áreas. Eu estou falando, por exemplo, de uma consultoria que eu fiz para o LAU, para o Liceu de Artes e Ofícios, que é uma indústria enorme que faz smart metering, tecla SAP. Smart metering é você morar num condomínio com 40 torres, cada torre com 20 andares, cada andar com 10 apartamentos, e você querer medir a luz e a água desses apartamentos. Você faz o seguinte, você manda um cara da Sabesp lá, depois você manda um cara da Eletropaulo, o cara vai ficar um mês rodando os apartamentos, a hora que ele terminar ele começa de novo. Não é isso? Né? Não, você faz o seguinte, em cada um dos medidores, você coloca um radiotransmissor e você coloca um concentrador. E aí o medidor da Eletropaulo, o medidor da Sabesp, chega lá embaixo com um handheld, com um equipamento, que ele aperta um botão, esse botão faz uma chamada de todos os medidores mandam os dados para ele, dão um acknowledgement dizendo, olha, eu não errei, eu não falhei, está tudo em ordem. Ele concentra isso tudo, aperta um outro botão, através do modem sem fio, manda lá para a Sabesp, a conta já chega para o cara automaticamente. Parou. Quanto vale isso, cara? Você já imaginou se você bater na porta da Sabesp, da Eletropaulo, e falar assim, eu tenho esse sistema pronto, quer ver um demo aqui funcionando? Vamos falar, por exemplo, da palavra da moda, home automation, né? Você quer fazer automação residencial, você coloca aqui no seu telefone a planta da sua residência com quarto, sala, cozinha, banheiro, e você vai lá e aperta quarto. Por favor, liga o ar-condicionado em 23 graus. Quando você dá esse comando, o modem Bluetooth que está dentro desse terminal manda um comando para um concentrador que vai falar com todos os dispositivos instalados na sua casa através de uma rede Zigbee, por exemplo. Vamos fazer coisa mais interessante, mais bacana? Vamos fazer aqui equipamentos que você pode vestir no seu corpo. Você faz o seguinte, você coloca aquela cinta de atleta, né, que mede o batimento cardíaco, mas além daquela cinta, você coloca alguns eletrodos, você coloca também uma luvinha que tem aqui um sensor, você coloca aqui uma pulseira que tem um sensor,
e você mede do cara oximetria, pressão, batimento cardíaco, temperatura, e tudo isso você concentra num relógio que ele está utilizando, e aí você manda via Bluetooth para um terminal que está lá, ou via Wi-Fi para o roteador da casa dele. E se esse cara que está vestindo essa rede de sensores tiver algum problema, alguma alteração, a febre subir, o batimento sair de um parâmetro, o médico dele é avisado em tempo real. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Sabe por que você não está entendendo? Você chega para a Sul-América, você chega para a Amil, você chega para a Unimed e fala assim, eu tenho um sistema desse montado, que você vai pegar na sua carteira de clientes quem são os pacientes mais idosos, que mais ocupam o teu leito de hospital, você vai instalar um sistema desses, e antes do cara ter um infarto, você já está com a ambulância na porta da casa dele socorrendo ele. Quanto vale isso, cara? Essa é a pergunta. Quanto vale isso? Hã? Cara, deixa eu mudar de slide. Deixa eu mudar de slide, senão eu vou ficar 3 dias só falando disso aqui. Bom, para eu escolher qual desses caras eu ponho no meu projeto, qual desses caras eu ponho no meu produto, você tem que ter alguns critérios. Eu vou tentar mostrar alguns critérios e vou tentar mostrar como, por exemplo, o I3E faz essa classificação. Se você entrar no site do I3E, o I3E ele é um dos grandes grupos desenvolvedores de tecnologia sem fio, e ele vai colocar essa tecnologia sem fio de acordo com alguns parâmetros relacionados a throughput, distância, faixa de frequência, etc, etc, etc. Nós temos sistemas para trabalhar em curto alcance. Eu estou falando aqui, por exemplo, das tecnologias Bluetooth, Zigbee, essa não foi para frente. Essa é uma tecnologia desenvolvida pelo I3E com um protótipo, mas nenhum dos grandes vendors comprou a ideia, nem produziu equipamento com essa tecnologia. Bluetooth e Zigbee está bem consolidado. Eu estou falando de coisas para não ter alcance maior do que 10 metros. Coisas entre 10 metros e 100 metros, o melhor exemplo é o bom e velho Wi-Fi. Né? As redes 802.11, ABGN, né? Que transmitem com um bom throughput numa distância de até 100 metros. De 100 metros a 10 quilômetros, eu tenho um cara que esse é difícil de falar dele, cara. Esse é ruim de falar dele, é o tal do WiMAX. Alguém aqui já ouviu falar de WiMAX? WiMAX. Você já usou? Alguém que além de falar já usou o WiMAX, cara? Não, peraí, 2 sacolas pra você. 2. O cara já usou o WiMAX, cara. Onde você usou o WiMAX, cara? Fala pra nós. Me dá uma sacola aqui. Não, você usou o WiMAX ponto a ponto fixo. Não é esse o WiMAX que eu quero falar. Hã? Não, em Porto Alegre, existe, tá lá. É o híbrido, né? Mas não passou pelo Congresso. Eu quero fazer. Por favor, sente-se. Pode se sentar. Eu cheguei a usar o WiMAX como ponto próprio de tráfego, mas era ponto a ponto também. Não, ponto a ponto eu não quero. Eu quero fazer o que a Intel fez. Sabe o que a Intel fez? Ela foi lá, num dos escritórios dela, lá no Vale do Silício, na Califórnia, e instalou no topo da empresa uma estação WiMAX. Como é que foi essa instalação? Não temos nada. Temos aqui. Ó. Imagina que o cara chegou com uma caixa metálica com equipamento que não é maior do que isso em termos de tamanho físico. Aí ele chegou com essa caixa, fez 2 parafusos na parede e pá, prendeu o negócio aqui. Com esse troço de metal preso na parede, tinha 3 furinhos aqui embaixo e 2 furinhos aqui em cima. No furinho aqui de baixo, o cara enfiou um cabo de energia elétrica para alimentar o sistema. No outro furinho, o cara pegou e enfiou uma fibra ótica de alta velocidade. Na parte de cima, ele pegou um cabo de RF
instalou ali, fez um encaminhamento, saiu no topo do prédio, colocou uma torrezinha metálica fácil de montar, de 10 metros de altura, comparado com o que a gente tem em telefonia celular, não é nada. Né? O cara colocou essa torrezinha de 10 metros lá no topo e fez um array de antenas de 360 graus. E aí na porta da Intel, com isso tudo ligado, o cara foi lá, conectou um laptop, fez os logs, fez tudo, tá tudo funcionando, beleza. Pegou esse laptop, desceu, né? Lá no site da Dell dos Estados Unidos, você consegue comprar um laptop que tem modem Wi-Fi, que tem modem Bluetooth, que tem modem WiMAX, modem celular dentro do mesmo laptop. Então eles pegaram um laptop desse da Dell, conectaram no sistema, entraram no web browser, no navegador, e começaram a baixar coisa. Então o cara começou a baixar filme, baixar PDF, baixar executável, baixar imagem da Raspberry Pi, que tem um tamanho enorme para você baixar. Então você vai baixando esses troços tudo. E o cara instalou um medidor de throughput. Na hora que esse medidor de throughput bateu em 10 megabits de download, os caras falaram, tá legal, tá bom. Então agora que tá bom, cataram o laptop, pararam uma combosa na porta da Intel, entraram dentro da combosa e saíram andando lá pelas ruas lá de San José, na Califórnia. Tá? Se afastaram 5 quilômetros da sede da Intel. Mediram isso, o bicho baixando os negócios lá. Mediram o throughput, 10 mega, tá bom, então vai. Se afastaram 10 quilômetros, 10 mega. Se afastaram 15 quilômetros, 10 mega. Se afastaram 20 quilômetros, 7 mega. Para que ficou uma merda. Pô, 7 mega ficou uma porcaria. 20 km de distância, estou com 7 mega, isso tá uma porcaria. Vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam? Você já imaginou, se eu disser para você que tem uma caixa metálica, que você vai lá no bairro em que você mora, aqui em São Paulo, você paga 10 mil dólares nessa caixa. Vocês estão achando caro? 10 mil dólares? Vamos fazer uma vaquinha, nós compramos, nós fazemos o que eu vou falar para ele e a gente vai ficar rico. A gente vai ficar rico. Ó, 10 mil dólares numa caixinha dessa, você põe lá no topo da sua casa, arranja uma conta de internet fibra ótica de alta velocidade, aí você pega o mapa do bairro onde você mora, abre um compasso com um raio de 10 quilômetros e você fala assim, ó, quem estiver dentro desse raio, eu forneço acesso à internet a 10 megas sem fio. Eu trabalhei por 15 anos no mercado de telecom. Uma das coisas que eu fiz com a IMAX foi o que se chamou de trial, uma tentativa de teste para provar para a Anatel que isso era bom, que funcionava. Nós fizemos um trial em Campos do Jordão. Alguém já foi para Campos do Jordão? Já conhece Campos do Jordão? Tem lá a subidinha lá para Campos do Jordão, tem o portal de entrada. Quando você está entrando no portal, tem um morro, no topo desse morro tem uma torre. Naquela torre a gente colocou uma antena. Colocamos outra antena lá no meio do Capivari. No Capivari, ali na praça, tem uma sede do Telesp, da antiga Telesp celular, agora Vivo, né? Tem uma torre ali, colocamos outra antena ali. No final de Campos do Jordão, lá é Pedra do Baú, Morro do Elefante, lá no final... Morro do Elefante. Lá no final de Campos do Jordão, tem uma entrada lá para Pedra do Baú, para o Morro do Elefante, que tem uma torre, colocamos ali também. Com 3 antenas em Campos do Jordão, nós escolhemos, nós não, né? Quando eu falo nós é que eu participei do trial. Foi escolhido 400 pessoas na cidade para receber uma caixinha desse tamanho, que ela alimentava, colocava uma anteninha externa, pegava uma rede e colocava no computador e ele tinha acesso a 10 mega de internet. 3 meses de trial. Você não está entendendo o que aconteceu quando a gente foi desligar as antenas, cara. Você não tem noção do quando a gente falou que as antenas iam ser desligadas, cara. Qual é o limite de usuários na mesma antena? Já vamos falar disso. Calma, já chegamos lá. Então, quando eu falo de WiMAX, cara, eu choro por conhecer esses critérios. Peraí, se eu quiser ter um alcance superior aos 10 km, aos 15 km, sim, o I3E tem uma rede que também não vingou, não foi para frente, chamado BWA, para ter um alcance superior com bom throughput. Hoje, no mundo inteiro, quem faz esse acesso que a gente pode chamar de worldwide? As redes celulares.
né? Porque afinal de contas você vai para qualquer lugar do país e o seu celular funciona, que é uma beleza, não é isso? Não? Não é assim, cara? Claro que não. Não, mas é feito para ser assim, né? Os caras pensaram que era para ser assim, né? Mas não é assim. Concordo com vocês. Muito bem. Bom, dito isso tudo, quais são os critérios que você, desenvolvedor, você, programador, vai ter que analisar na hora de decidir entre esse monte de oferta de tecnologia sem fio sobre qual é a melhor para você? Bom, o primeiro critério a ser pensado com certeza é o alcance. Tá? Qual é o alcance desse link ponto a ponto que você quer fazer, ou ponto multiponto? Né? Eu tenho tecnologias pensadas para trabalhar abaixo de 10 metros. Um exemplo clássico, quando eu estava lá em San José, na Califórnia, fui participar do Design West, um evento de tecnologia que tem lá, em abril desse ano, e você chegava no aeroporto, carregava num banco lá, um appzinho para o Android, em que transformava esse telefone que tem a tecnologia NFC num cartão de crédito para pagamento. Você chegava na Starbucks, pedia um café, você encostava o seu telefone e esse telefone já debitava aquele tanto pré-pago, os $10 lá que você carregou. Para qualquer lugar que você ia, que tinha parceria com esse banco, você se aproximava com o terminal sem fio e esse cara fazia a transação. Ia debitando daquele tanto de créditos que você pôs lá quando você desceu no aeroporto, né? Aí você olha isso e fala assim, pô, meu, quando é que eu vou ter um negócio desse aqui no Brasil, né? Pois é, aí você não se ligou que você já tem isso aqui, né? E você já faz um uso, porque afinal de contas, quantos de vocês aqui tem um bilhete único? Pois é, o que é essa porcaria de bilhete único, né? É um sistema de leitura sem fio para campo próximo, que você chega lá no busão, aproxima aqui, esse cara vai ler uma informação que foi gravada e criptografada no seu cartão e vai debitar isso da sua conta. Né? Não sei quantos de vocês têm o hábito de aqui numa cidade como São Paulo andar de busão, né, e ir lá para os terminais de ônibus. Você precisa ter cuidado se você está com o seu bilhete único lá na carteira, tal, porque você está na fila do busão lá no terminal de ônibus e aí passa aquele cara assim, né? Desculpa, meu amigo, desculpa, foi sem querer, né? E aí o meu amigo aqui não percebeu que ele tinha uma mochilinha aqui do lado, uma mochilinha estranha. Né? E quando ele bateu no meu amigo aqui, na verdade... Não, ele não roubou a sua carteira, não. Sua carteira está lá. Mas aí você pega o seu crédito, vai aproximar da maquininha, 0. Que porra é essa que esse cara fez, bicho? Ele pegou um kit da Texas, por exemplo, que tem para vender, que eu vou mostrar algumas imagens aqui daqui a pouco, custa $30, tá? Esse kit. Você espeta ele numa launchpad, numa placa de microcontrolador, tem um código-fonte exemplo que esse cara é um leitor de NFC. E aí você só tem um trabalho, que é quebrar a criptografia que tem aqui. Tem uma chave criptográfica de 256 bits. A gente pode fazer uma competição, quantos minutos vai demorar para fazer isso? Né? Então, o cara mais rápido leva o meu bilhete único que não tem nada de crédito, beleza? Uma vez que você quebrou essa senha criptografada aqui, você consegue ler todos os dados do cara e fazer a coleta, né? Cara, mas tá assim, professor? É assim mesmo que acontece as coisas? É fácil assim. Se você for no Oráculo, né, vocês não sabem o endereço do Oráculo, é www.google.com.br, né, digitar leitor, né, leitor de cartão NFC, bobeia você achar o projeto pronto lá, né? E aí você faz aquela pergunta, professor, como é que eu evito isso? Você não sabe, mas na sua casa você já tem tecnologia para evitar isso. Todo mundo aqui tem mãe, né? Eu também tenho. Então, você vai na casa da mãe num final de semana, que você não esteja aqui, né, que nem um domingão vendo um cara falar bobagem aqui, pede para a mãe um pedaço de papel alumínio. Aí você pega aquele pedaço de papel alumínio e enrola o seu bilhete único nesse papel alumínio. Não é para levar ao forno, ok? O cara acha que é... Não. Pronto, você bota esse cara com papel alumínio na sua carteira. Você acabou de fazer uma gaiola de Faraday, aquele cara que vai esbarrar com você no terminal, né, não vai conseguir ler essas informações. Você bloqueou esse acesso. Na hora de você utilizar, você tira ele do invólucro, né, alumínio e coloca ele lá, ele vai ler, volta de novo, está seguro os dados. Tem alguns sistemas para alcance maior, né?
Você tem Wi-Fi, Zigbee e tal, para ter um alcance até 100 metros. Eu tenho um treinamento que a gente ministra lá na Tech Training, com placas de RF incluída, que trabalham com rádios a 800 MHz, que a gente já fez uma comunicação ponto a ponto, com visada direta, que deu um alcance de 500 metros, fazendo uma taxa de transmissão de 500 kbps. Então, você, dependendo do tipo de tecnologia que você vai utilizar, você tem alcance suficiente para a sua aplicação. Outra coisa, qual é a taxa de transmissão que você quer transmitir entre um ponto e outro? Né? Esse é um outro critério decisório. Porque qual é a taxa de transmissão necessária para eu ler quantos créditos esse cara tem e para eu fazer o débito de créditos aqui? Cara, alguns bytes que você leia aqui, você já consegue essa informação. Agora, se o meu amigo ali está gravando a palestra em Full HD, né, e aproveitou para entrar na web e transmitir em tempo real essa palestra, qual será a taxa de transmissão que ele precisa para capturar uma imagem de Full HD e transmitir isso via sistema sem fio? Então, o teu critério de taxa de transmissão vai influenciar diretamente na tecnologia que você vai escolher para o teu sistema. Outro problema que você, programador, você, desenvolvedor, tem que pensar. Qual é o consumo de potência que você está pensando para o teu sistema? Você vai fazer um sistema para trabalhar alimentado a bateria? Se for, qual é o consumo e qual é a durabilidade dessa tecnologia perante uma bateria? Né? Então, você quer alta taxa de transmissão, com alto alcance, pode ter certeza que você vai ter que ter uma bateria recarregável enorme lá no teu produto. Se você consegue fazer a coisa com baixo consumo, com baixa taxa de transmissão, uma pilha daquele tipo moeda consegue ter um bom alcance, uma boa durabilidade. Ok? Outro critério importante que você tem que levar em consideração. O que você quer fazer? Você quer fazer um enlace ponto a ponto? Você quer fazer uma rede onde você tem um servidor e diversos pontos se conectam nesse servidor? Você quer fazer uma rede inteligente, como é o caso da Zigbee, por exemplo, em que eu mando o comando para apagar aquela luminária lá do fundo. Só que o meu rádio, que tem baixíssimo alcance, não consegue transmitir o sinal daqui para aquela luminária. Mas essa luminária aqui ele alcança. Essa ele alcança, essa ele alcança. A minha rede é inteligente o suficiente para capturar essa informação, transmitir para essa, transmitir para aquela, transmitir para essa, transmitir para aquela e fazer nessa rede um canal de transmissão que consiga fazer alcançar pontos muito distantes. Né? E se por um acaso esse cara morre porque o sistema perdeu a bateria, porque queimou, o sistema é inteligente o suficiente para achar um novo caminho, uma nova rota e não permitir que o sistema pare de funcionar. Né? Isso é tipicamente uma rede mesh. Né? Com certeza, as melhores escolhas, dados esses critérios, são: quer o melhor alcance? Trabalhe com a frequência mais baixa possível. Quer o melhor throughput? Hoje você não vai conseguir nada com um throughput sem fio, homologado, licenciado para trabalhar no Brasil, melhor do que seja o Wi-Fi. Tá? Quer trabalhar com um alcance de consumo muito bom? Trabalhe com Bluetooth Low Energy, que é a nova tecnologia de Bluetooth de baixo consumo. Quer ter muita flexibilidade no teu sistema? As redes mesh Zigbee são o que tem de melhor na questão de flexibilidade, ok? Bom, dito isso tudo, eu vou agora mostrar alguns desses sistemas sem fio. E eu vou começar pelo primeiro que todo mundo pensa quando quer fazer um sistema embarcado, que tem que estar remoto e tem que se comunicar com uma rede. Sistema celular. O rastreador veicular é exatamente isso. Como é que a empresa que faz o rastreador veicular sabe que o carro está parado naquela posição? Não tem magia. O cara instalou no carro um receptor GPS, esse cara se comunicou com o satélite para receber o sinal, fez uma série de cálculos e achou minha coordenada lat e long. Esse modem GPS manda sinal para um microcontrolador que vai fazer a inteligência do sistema
e vai mandar esse pacote de lat long, horário, o que mais o cara definir, status dos sensores da porta, do motor, do motorista, etc, etc, para um transmissor. Agora, imagine se o cara colocar um transmissor Bluetooth. O carro não vai poder sair mais do que 10 metros de distância da operadora de rastreamento. Não faz o menor sentido. Se você pensar que o carro é uma coisa móvel, que tem que rodar na cidade inteira, eu preciso ter uma rede que em qualquer lugar consiga se comunicar. Qual é a escolha óbvia? Celulares. E aí os caras fizeram o desenvolvimento das redes celulares. Como? Um breve histórico, bem rápido. O mundo dos celulares começou aqui, nesse ponto do gráfico. Nós estamos falando de 1982, em São Francisco, na Califórnia, quando uma empresa americana colocou no ar a primeira rede que se chamou realmente de celular, com uma tecnologia de modulação analógica chamada AMPS. Essa tecnologia foi a mesma que foi trazida para o Brasil em 1992, no Rio de Janeiro, onde o primeiro terminal móvel AMPS foi vendido pela concessionária Ericsson ao preço, a bagatela de 5 mil doletas. Né? E tinha 2 centrais celulares naquela época. Né? Uma no centro do Rio e uma na Zona Sul, exatamente. Okay? Mas o sistema foi evoluindo. Então, só para ter um comparativo. Depois que isso aqui era tudo analógico. Cara, na verdade, o celular AMPS nada mais era do que um enorme transmissor de FM. Tá? Nada além disso. Bom, a primeira tecnologia sabidamente chamada como digital foi o TDMA, que pegava essa voz, modulava digitalmente e transmitia. A evolução natural do TDMA foi o que se chamou de redes GSM. É o GSM que ganha a marca de celulares de segunda geração. O TDMA seria 1,5G, se a gente fosse classificar. Essa é a primeira geração, o TDMA 1,5G, GSM segunda geração. E o GSM foi o maior sucesso. Foi o padrão global que ganhou em todos os países para transmitir voz. Tudo que se faz em transmissão de voz se faz atualmente com GSM. Mas aí algum maluco achou que poderia pegar o sinal digital, encapsular dados e transmitir dados por essa rede. E o pessoal das redes celulares desenvolveram um padrão para transmitir dados com GSM. Batizaram ele de EDGE. Tá? O padrão EDGE é o que a gente pode chamar de 2,5G. O grupo que desenvolve o sistema GSM lançou um sistema 3G e batizou de Edge Evolution. O maior fracasso da história. Não pegou em lugar nenhum, ninguém adotou, você não tinha isso para nenhum lugar, ok? Por que que ninguém tinha isso? Porque, paralelo com o GSM, uma empresa americana chamada Qualcomm, em conjunto com o exército americano, descobriu uma técnica chamada espalhamento espectral e criou o CDMA. E esse padrão era o primeiro padrão de alta velocidade 3G no mundo para transmissão digital de telefonia. Aqui no Brasil, a operadora Vivo instalou muita coisa CDMA e EVDO, que é a evolução dele. Tanto é que naquela época, 2001, eles contrataram uma modelete chamada Gisele Bündchen para fazer a propaganda. E ela, não sei quem vai se lembrar dessa propaganda, ela chegava lá na tela da TV, na Globo, no horário nobre, no Jornal Nacional, Vivo. Foi daí que nasceu essa porcaria desse V, que todas as menininhas, quando vai tirar foto no Facebook, faz Vivo. A culpa é da Gisele Bündchen. Tá? E essa era a propaganda da rede 3G. Só tinha um problema. Qual que era o problema? A tal da Qualcomm cobrava royalties nos seus chips. Então, se você queria fazer um telefone celular usando a tecnologia CDMA, você tinha que pagar alguns centavos de dólar a mais, porque o chip tinha essa tecnologia. E isso, para uma operadora que tinha alguns milhões de usuários vezes alguns centavos de dólar, dá uma conta de milhões de dólares. Foi por isso que a Vivo se rendeu, tirou as redes
CDMA e EVDO. Inclusive a rede EVDO depois disso virou um fracasso, ninguém mais no mundo tem EVDO nem CDMA e todo mundo migrou para o WCDMA. Porque o que acontece no padrão CDMA? Existe uma função matemática para fazer o espalhamento espectral. E essa função matemática foi patenteada pela Qualcomm. Aí o pessoal começou a estudar de onde é que os caras da Qualcomm tiraram aquela função matemática. E descobriram que tinha um indiano, em 1700 e bolinhas, que tinha feito o chamado hash code, que é como monta essa matriz de espalhamento. Ah, quer dizer então que o espalhamento espectral a Qualcomm cobra alguns centavos no chip é por conta de um indiano que fez essa função matemática em 1700? Vai a merda, Qualcomm, eu vou fazer um chip que faz o cálculo matemático. E aí foi por terra a patente deles, porque isso era matemática pura aplicada. Daí o time que fazia o GSM descobriu a maneira de fazer o espalhamento espectral largo, o wide CDMA, sem ter que pagar um centavo de royalties para a Qualcomm. E aí isso virou o 3G do mundo inteiro. E a técnica do 3G foi evoluindo para HSPA e HSPA+. A gente está falando aqui de 3G, 3,5G, 3,75G. Acredite, é assim que você vai ver na literatura se você for ler livros de telecom. Tanto é que você deve ter visto aí, quem tem telefone com Android, é muito comum isso, você vai lá, conecta, entra no Instagram, entra no Facebook, entra no Twitter, onde quer que você vá, você vê que às vezes está conectado com dados, aparece ali um Hzinho mais. Quando você tiver na sua tela a informação de um Hzinho mais, significa que a central celular por onde você está conectada tem o rádio HSPA+ instalado nela. E você está fazendo uma taxa de transmissão usando essa tecnologia. Qual é a evolução? 4G. LTE. Long Term Evolution. Né? Mas só falar sopa de letrinha aqui não dá impressão, não impressiona vocês. Vamos mostrar números, que a galera gosta de números. Então, ó. O release 99 do 3GPP, conhecido como GSM, foi uma tecnologia montada para ter de downlink, ou seja, da central celular para o seu telefone, ou seja, download, de 0.4 mega. E uplink, ou seja, do seu terminal para a torre, ou seja, mandar dados, né, uplink, upload, 0.4 mega. Isso é o GSM. Quando o pessoal lançou o release 5, não me pergunta por que é essa ordem, velho, é assim. Você entra lá na literatura, é assim. Porque o cara pulou do 99 para o 5, não faço a menor ideia. Acho que o cara não sabia contar, né? Deve ser algo assim. Os caras conseguiram no Edge e no Edge Evolution, já no padrão, já também equivalente ao padrão WCDMA, um downlink de 14 mega. E um uplink de 0.4. Quando a gente chegou no HSPA+, olha que lindo! 14 mega de downlink e 5.7 mega de uplink. Tá bom, não tá? Não tá legal? É mais do que eu tenho de taxa lá na minha conexão com a NET aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Né? Você já imaginou que bacana? Mas calma, não se desespere. Né? Imagine que a evolução aqui do HSPA, que não está aqui, porque não vai ser lançada, porque o 4G vai passar por cima disso, você consegue fornecer de downlink para o cara 28 mega. E de uplink, 11 mega. Agora vem a pergunta de $1 milhão. O que você faria se você chegasse lá na loja da sua operadora, ela oferecesse para você um terminal 4G, a preços módicos em várias prestações, e dissesse para você que com esse terminal conectado na rede, você conseguiria fazer um downlink de 160 mega e um uplink de 50 mega. Eu dei essa palestra numa universidade lá em Passo Fundo. Teve um aluno que falou assim: pô, professor, eu ia ter que comprar uns 10 HD. Não é possível, cara. Você me dá um telefone com essa coisa, eu ia ter que comprar uns 10 HD, cara. De 2 tera cada um. Né? Já pensou, cara, se isso fosse verdade? Não, mas é verdade. Se você pega a especificação técnica, vê como o frame é montado, vê o throughput, é real. Real mesmo. Só esqueceram de contar que é uma torre, um telefone apenas, só com ele falando.
Né? Entendeu? Né? Se você fazer igual a operadora que começa com T, ou a operadora começa com C, ou a operadora começa com V, né? Ou que começa com O, né? E vender 10 milhões de linha naquela região, você vai ter que pôr BTS, pôr central, dar uma partilhada nesse taxa de transmissão. Então, bom não é comprar celular, é comprar torre. Finalmente alguém sacou qual é a ideia, né? Finalmente alguém sacou qual é a ideia, né? Legal, a coisa é bacana, né? Então vou ter que contar um pouquinho de história aqui para você entender por que QRF vale mais que ouro. Vamos voltar para o longínquo ano de 92, quando as telecoms estavam começando a ser privatizadas e o modelo pensado para você ter concorrência aqui no Brasil foi ter uma que era estatal, aqui em São Paulo a Telesp virou uma divisão Telesp Celular, que depois foi comprada pelo grupo português e virou Vivo, ok? Então a Telesp Celular, existia, já tinha estrutura, só que o governo não podia permitir uma única operadora de telefonia celular. Então ela colocou uma Espelho. E a Espelho escolhida aqui em São Paulo era a famosa BCP, que depois foi comprada pelo grupo mexicano e virou Claro, ok? Bom, mas aonde que a gente vai deixar a Vivo e a BCP enfiarem as suas frequências? O pessoal fez um leilão de bandas de frequência. E da frequência 824 MHz até a frequência 955 MHz, ele fatiou isso aqui e dividiu para as duas empresas. Então aqui em São Paulo, a Vivo ficava com o que a gente chama de banda A. Então você tinha canais da Vivo, aqui, 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 aqui e mais duas bandas de extensão. A BCP tinha o que a gente chamava de banda B. Então ele colocava aqui, 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 aqui e mais duas bandas de extensão. Muito bom, muito bom. Mas o governo achou que só duas operadoras de telefonia celular não tinha no nosso país suficiente estrutura para manter um modelo de livre concorrência. O que eles fizeram? Vamos liberar mais duas bandas. E aí, não cabe aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos arranjar mais espaço no espectro de frequência e nas frequências de 1.7 até 1.8 MHz, vamos fazer esse fatiamento de novo. E isso foi feito. A operadora italiana TIM entrou no Brasil e ganhou a banda D. A operadora brasileira, que veio da Brasil Telecom, né, Oi, entrou e ganhou a banda M. E aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, a gente tem uma quinta operadora de telefonia celular, a famosa Unicel, que tinha uma marca chamada IOU. Ninguém sabe desse negócio, não sei nem o que aconteceu com a coitada da Unicel. Mas ela tinha direito a utilizar a banda M. Então, olha só, a nossa amiga Vivo, a Oi, a Claro, a TIM, a Unicel, tinham cada uma comprado da Anatel o direito de uso de uma determinada banda de frequência. Se você estudar um pouquinho do que é telefonia celular, você vai ver que para eu colocar 2G, eu preciso ter um espaço de frequência mínimo para operar, para eu atender uma quantidade mínima de pessoas, que é o que a Anatel me pede. E aí inventaram a porcaria do 3G. Aí os caras fazem as contas, eu não tenho espectro de frequência disponível para enfiar o 3G aí. O que a Anatel fez? Simples, né? Simples. Vamos fazer o seguinte, a gente pega na frequência de 1.9, 2.100 e faz mais uma fatiada aí. Legal. E aí a operadora enfia o 3G dela, a Oi, aqui. A Vivo aqui, a Claro aqui. Cada uma ganha uma faixa de frequência para trabalhar com 3G. Pronto! Está resolvido o problema do 3G. Certo? Certo. E aí, o que vem agora? Próximo? Vocês estão espertos, né? 4G. A pergunta que não quer calar, meu amigo. Aonde nós enfia a frequência do 4G? Cuidado com a resposta, amigo. Porque tem um problema aí, meu. Tem um problema aí, cara. Peraí. Aqui não cabe. Aqui também não. Aqui também não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra frente, né? Só esqueceram de falar que aqui
nós temos Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi. Faz o seguinte, a gente libera o 4G e manda os caras desligar tudo Bluetooth, Wi-Fi, o Zigbee. Fácil, né? Não deu certo. Então vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado aí. Não cabe pra lá, vamos pra cá. Vamos pra cá. Então, peraí. Não. Aqui, ó. Então vamos pra cá, pô. A gente enfia aqui no 750. E é uma maravilha esse 750, porque lá só tem uma porcaria de uma TV analógica. Nós tiramos o analógico do ar e enfia o 4G, cara. TV digital. Né? Tudo TV digital. Só esqueceram que você tem que ir lá falar pra sua mãe que você vai ter que trocar a TV dela por uma de plasma LCD que tem o conversor de TV digital. Aqui em São Paulo você pode até conseguir fazer isso. Eu quero ver você fazer no restante do país, cara. De você desligar todas as TVs analógicas e obrigar o usuário que está com a TV analógica há muito tempo a comprar uma TV digital. Bolsa TV! Uou! Fantástico! Fantástico! Vamos fazer uma Bolsa TV, cara! Esse é o dilema do 4G no Brasil. Até duas. Oh, excelente! Você já ganhou sacola? Não? Já ganhou sacola? Não precisa. Onde entra a Nextel? A Nextel não é celular. A Nextel é classificada pelo Ministério das Telecomunicações com outra tipo de operação. Ela é chamado trucking, ela é chamado rádio ponto a ponto. Então ela não é celular, ela não entra aqui. Na verdade, a frequência da Nextel, ela está aqui no meio. Tem um... Eu não coloquei o espectro total, mas tem um buraco aqui de frequência. Se você fizer as contas, tá sobrando frequência demais aí. Tem um buraco que é o buraco onde a Nextel entra com seus radiotransmissores, tá? Exatamente, porque não é celular. Você só pode portar entre o mesmo meio de transmissão. Do fixo para o fixo, do móvel para o móvel. A Nextel não tem espelho. Entendeu? Então, como não tem espelho, não tem como fazer a portabilidade para ele. Se você entrar no site da Anatel, você vai achar um quadro igual a esse, aonde ela diz para cada área do país quem é que está com cada banda de frequência em cada faixa. Então você consegue descobrir o rádio de cada operadora, onde é que está. Né? Então você tem isso aqui para o 2G, esse é o quadro do 2G, e você tem também o quadro do 3G. Né? E o que a Anatel está quebrando a cabeça? Como que ela vai construir esse quadro para o 4G? Esse é o grande problema. Fala uma vez que no 4G você tem que ter um número maior de antenas, né? Porque a aplicação é mais alta. Como é que é isso? E aí estava dando problema em São Paulo por causa da regulamentação da... Errei? Errei, é o contrário, né? Se não me engano é... Hã? C igual a lambda F. Isso, desculpe pela minha ignorância. Então isso aqui está certo, certo? Beleza. Se esse troço cresce, ou seja, altas frequências, como o Einstein disse que essa porcaria é constante, isso aqui diminui. E qual é a consequência disso aqui diminuir? O senhor já é formado, já é graduado, está fazendo engenharia, fazendo pós, faz alguma coisa? Está enrolando? Quando eu fazia a Universidade de São José Tadeu, lá fazia engenharia elétrica, lá no campus da Moca, morava em Guarulhos, e trabalhava numa empresa de telecom, eu acordava às 6 horas da manhã, pegava um busão, lá de Guarulhos até a Moca, até os Paraísos, que era onde ficava a empresa, trabalhava até às 6 da tarde, catava o metrô, ia para São Judas, tinha aula até às 11 da noite, catava um busão, chegava entre mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia em casa, azul de fome. Você trabalhou na NEC? Trabalhei na NEC. Tocaio House? Sim. Muito bom. Trabalhei 8 anos lá, na NEC. Aí, chegava em casa azul de fome, e eu chegava em casa, minha mãe deixava um miojo na mesa, assim, para eu comer. Aí eu fazia o quê? Tirava o miojo, catava um botinho de água, colocava lá na cumbuquinha e enfiava no micro-ondas. E espetava a tecla miojo. Né? O micro-ondas tinha a tecla miojo. Né? E eu ficava olhando lá o miojo ser cozido. Eu tenho uma pergunta para o senhor.
Por que que eu conseguia ficar olhando para o miojo ser preparado lá no micro-ondas e quem cozinhava era o miojo e não meu cérebro? Porque o fabricante do micro-ondas colocou naquele vidro uma telinha cujo diâmetro do furo foi calculado para ser menor do que esse comprimento de onda. Sem quebrar, por favor. Tá? Menor que esse comprimento de onda. E aí o que acontece? Se eu tenho coisas de alta frequência, o meu sinal tem comprimentos de onda muito pequeno e qualquer coisinha é obstáculo para a transmissão. A escolha do Brasil para trabalhar com 4G aqui no 2.5 vai fazer com que você precise pelo menos uma densidade de 2 a 4 vezes maior de antenas do que você tinha no 3G para você ter a mesma área de cobertura. Se o Brasil convencer as nossas mães a desligar as TVs analógicas e colocar o nosso 4G aqui no 750, esse problema não vai existir. Então, se você quiser, com poucas antenas, fazer uma grande área de cobertura, ter um bom poder de penetração do sinal de RF, baixa a frequência. Ah, mas isso é a vida, né? 5G, 6G, 7G, sabe Deus onde isso vai parar. Né? Bom, então o que eu tinha para falar de celulares era isso. Vamos para uma outra tecnologia. Bluetooth. Qual foi a ideia do Bluetooth? O Bluetooth foi feito para cortar os fios das coisas que estão a pequena distância de algum dispositivo. A ideia do Bluetooth é você conseguir mandar imprimir numa impressora sem precisar do cabo. Você conseguir falar no seu telefone celular, né, usando um fonezinho de ouvido sem fio, sem precisar ficar com aquele cabinho passando. Você fazer a gravação do som lá na câmera sem precisar disso, porque o microfone já tem um cara sem fio. Né? Então são coisas, você pegar a sua máquina fotográfica, baixar as aplicações dela, as fotos dela para o seu computador sem ter fio. A ideia do Bluetooth é essa. Dá para utilizar o Bluetooth para conectar pino a pino com um Arduino, com um MSP430 e pegar essas informações e transmitir, por exemplo, para um aplicativo que está no meu celular? Dá! Você pode pegar um rádiozinho Bluetooth, espetar num hardware qualquer, fazer a leitura desses pinos de I/O e fazer a comunicação entre esses caras. Então o Bluetooth, que inicialmente só estava embutido em devices que você tinha o uso bem formatado, hoje você tem o hardware disso aberto. Você pega, por exemplo, um kit de Bluetooth da Texas, ela fornece para você um radinho que você espeta na porta USB do seu computador, ela te dá um SDK, um Software Development Kit, com a pilha toda do Bluetooth aberta, comentada em C, para você compilar, rodar, alterar e botar para rodar com o seu dispositivo. Tá? Bom você ter retornado. Como é que eu deixo essa palestra disponível para o pessoal baixar? A gente recolhe todas elas e coloca no link da página da agenda, que você vai clicar. Legal, porque tem algumas informações aqui que eu não vou ler aqui, né, porque é bastante coisa, senão a gente vai passar todo o tempo e eu deixo a palestra disponível aqui para vocês darem uma olhada. Por exemplo, o Bluetooth foi desenvolvido por um cara chamado Harold Bluetooth, em 94, era um funcionário da Ericsson, né, e ele que fez o protocolo. Ele foi tipicamente desenvolvido como sendo uma aplicação de curto alcance. Você compra o rádio com algumas classes, né? O mais típico é o classe 2, que tem 1 mW, alcance de 10 metros. Taxa de transmissão, banda de transmissão, etc. Né? Outra tecnologia sem fio muito comum, o Wi-Fi. Né? O Wi-Fi, a primeira versão que foi lançada pelo I3E, foi lançada em 97, e a ideia do Wi-Fi, enquanto o Bluetooth a ideia era cortar fios dessas coisas próximas, a ideia do Wi-Fi era fazer os computadores conversarem entre si sem fio. Então ele foi montado pensando em ser uma rede de computadores sem fio. Né? Aí tem algumas características técnicas, de alcance, blá blá blá, depois vocês dão uma olhada nesse cara aqui. Esse quadro é interessante. Se você entrar no site do I3E e pegar as especificações técnicas dos modelos de Wi-Fi, você vai encontrar algumas especificações de 802.11, versão A, B, G e N.
Aqui você tem a taxa de throughput imaginada para cada uma dessas tecnologias e as faixas de frequência com que eles operam. Mas é muito número. Vamos fazer um exemplo prático. Faz de conta que meu amigo gravou 30 minutos dessa apresentação em Full HD e quer transmitir isso de um ponto para o outro. Se ele estiver usando um rádio 802.11b, ele vai demorar 42 minutos para mandar 30 minutos de vídeo. O que vai acontecer aqui? O maledito do lag, né? Você não consegue ver a transmissão em tempo real. Ele engasga porque tem aqui um gargalo de transmissão. Se eu mudar o meu rádio para G, eu consigo fazer a transmissão em 10 minutos. Olha, se eu usar um rádio N, quanto eu demoro para transmitir 30 minutos de Full HD, né? 44 segundos, é quase instantânea essa transmissão. Tá? Uma coisa importante que acontece no Wi-Fi e que tem... Oh, desculpa, pergunta? Tem uma especificação nova, a Sega. Bem reprovado e o AC na frente, já com gigabit de wire. Sim, já tem. Eu não coloquei ainda, porque ainda não saíram o que a gente chama de certificação do produto. Está em processo de certificação. Assim que sair eu tenho que atualizar os meus slides já colocando a nova especificação para 1 gigabit. Uma coisa interessante, né? Nós temos naquela faixa ISM um parâmetro aqui de canalização para o Wi-Fi. Quando você coloca o seu rádio Wi-Fi para funcionar, se você não mexe em nada, 99% dos fabricantes coloca ele em canal 6 por default, tá? Aí você vai, conta para o seu vizinho que você comprou um roteador Wi-Fi, né, top de linha que está funcionando, qual é a primeira coisa que seu vizinho vai fazer? Não. A primeira coisa que seu vizinho vai fazer é te pedir a senha, né? Primeira coisa, porque antes a vizinha batia lá na porta e pedia açúcar, né? Agora ela bate na porta e pede a senha do Wi-Fi, né? Então, como você não vai dar, qual é a segunda coisa que o seu vizinho vai fazer? Vai comprar um igual para competir com você, não é isso? E aí ele não vai configurar nada e vai vir como default um 6. E aí aquele seu roteador que estava bom vai ficar ruim porque os dois caras estão no mesmo canal. E aí você tem que ir lá no setup da máquina e mudar para um outro canal. Olha a canalização que está aí nesse slide. Se você é o cara que vai programar o seu roteador, qual é a faixa de frequência que você ia escolher para o seu roteador, já que seu vizinho colocou no 6? 11, né? 1. Lá em Passo Fundo, o cara falou assim, não, a pessoa coloca no 7. Faz sentido colocar no 7? Se eu olhar aqui no 7, ó, uma grande parte da faixa de frequência está comprometida. Aí o cara arranja um cara no 1, um cara no 6 e um cara no 11. E compra um foninho de ouvido Bluetooth. Olha só o que o Bluetooth vai fazer. Ele está transmitindo nesses canais, ele faz um frequency hopping de ficar saltando aqui. Então vai ter uma hora que ele vai estar nesse canal, uma hora nesse canal, uma hora nesse canal. Aí o cara compra um telefone sem fio Panasonic, está na mesma faixa. E aí você não sabe por que a performance do teu rádio Wi-Fi caiu. Ficou claro? Quem tem telefone Android pode pegar um aplicativo como esse aqui, ó. Não sei quem já está com o aplicativo aí, ó. Você pode pegar esse cara aqui, chamado Wi-Fi Analyzer. Toda loja lá do Android tem. O Wi-Fi Analyzer transforma o seu telefone sem fio num analisador de espectro Wi-Fi. E ele te mostra, deixa eu virar assim que deve ficar melhor para ver. Ele te mostra quem é o canal, qual é o SSID que o cara colocou, qual é a potência que ele está transmitindo com intensidade e quem está, por exemplo, aqui. Cara, eu tenho muita gente transmitindo aqui nessa região, cara. Em todos os canais, né? Então, esse aplicativo ele até sugere, quando você coloca o seu telefone aqui, qual é a frequência para você setar o seu roteador, que é a frequência mais livre de interferências, ok? Eu falei que eu ia voltar nesse tema, o IMAX, né? A homologação do IMAX móvel saiu em 2001. Em 2005... abriu aqui no Brasil o leilão de frequências para o IMAX móvel e de 2005 para cá já foi adiado 8 vezes esse leilão por parte do governo.
Vocês desconfiam por quê? Porque está escrito lá que quem vai operar o WiMAX não pode ter nenhum outro negócio de telecom no país. Quer dizer que a Telefônica não pode, a Claro não pode, a Vivo não pode, a Oi não pode. Só que nós pode. Por isso que eu falei, cara, me dá 10 mil doletas na mão, uma caixa dessa, a gente vai ficar milionário, bicho. E justamente por conta desse modelo que o governo fez, é que esse leilão foi adiado diversas vezes. Porque na hora que esse leilão estiver aberto, você vai lá, a especificação inicial desse cara era para transmitir 70 mega com 50 quilômetros de distância, cara. É muito throughput com muita distância, meu. Imagina isso aqui funcionando bem, diga. Mas no mundo inteiro, tem uma dificuldade para rodar o WiMAX, assim, né? Porque a gente vê, parece que o 4G está dominando mais do que o WiMAX, né? Você sabe quem foi que apostou no WiMAX? Duas empresinhas de merda. Uma tal de Intel e uma tal de Google. Duas empresinhas. Elas é que apostaram no WiMAX como tecnologia de alta velocidade para transmissão. Quem que apostou no 4G? Umas empresas de grande porte, tipo a NEC, a Alcatel, a Lucent, a Motorola, ou seja, todas as empresas que fazem equipamento para telefonia celular apostaram no LTE. Todas as empresas que focam em computadores apostaram no WiMAX. Cara, essa é uma briga de gigantes. Nos Estados Unidos você tem redes WiMAX móveis funcionando muito bem em convivência com LTE. Não são todos os países que vão permitir que uma coisa dessa aconteça. Você quer saber minha opinião pessoal? Eu duvido que o WiMAX entre no Brasil, com a versão móvel. Eu duvido. Entendeu? Porque o 4G nos Estados Unidos é o LTE, né? Em alguns lugares tem o WiMAX também. Então, acho que Não, lá está bem consolidado. Lá você tem as duas tecnologias rodando. Você ia fazer uma pergunta. Só te comentar que o aparelho que nós tínhamos era móvel, podia levar e resolver o nosso problema. Até o dia que a Embratel falou, olha, venceu o contrato, a gente não renova mais. Não, você estava fazendo um trial, você não ia ficar com isso ad eterno. Isso não existe. O que é o Zigbee? Né? Uma outra tecnologia de rádio Zigbee. Quantos minutos mais? 2 minutos? Tá, 2 minutinhos já. Ó, Zigbee. O Zigbee, nós temos uma rede de sensores sem fio que conseguem comunicar na característica mesh, né? Então aquela rede de conexão ponto a ponto, onde o sistema consegue determinar quem é servidor e quem é nó. Não vou fazer a leitura aqui das coisas. E para fechar, passar rapidamente. Tudo isso que eu falei é 100% aplicável através de kits. Então você, por exemplo, de diversas marcas que eu vou passar rapidamente aqui, você consegue ter placas para testar essas tecnologias. Por exemplo, quer fazer um transmissor celular GSM, você pode comprar um kit da Telit, enfiar aqui um SIM card, fazer conexão com o seu Arduino, com a sua placa, fazer a leitura, pega um chip pré-pago, esse cara consegue se conectar com a rede e mandar um SMS avisando que a coisa funcionou. Precisa de uma placa dessa inteirinha? Não, você pode comprar só o módulo. Você tem o barramento padrão, você consegue fazer a conexão e consegue colocar para funcionar. Tem modems de outras marcas para trabalhar com 3G, com LTE. Então você já consegue colocar esses caras para trabalhar com 3G e LTE. Né? Eu trabalho muito com essa marca, o Blox, já desenvolvemos bastante coisa com o Blox, funciona muito bem. Ele tem uma plaquinha que é um rastreador pronto. Né? Você tem o modem GSM, você tem o GPS e você consegue já fazer a transmissão de dados prontos com uma placa dessa, é bem bacana. Quer trabalhar com Bluetooth? Tem 1 tonelada de kits prontos em formato USB, você espeta na porta USB do seu computador e consegue fazer a conexão com outros dispositivos. Então numa ponta você espeta esse cara, na outra vai na USB e você consegue fazer a conexão Bluetooth. Tem modems Bluetooth da Microchip, tem da BlueGiga, esse da BlueGiga é interessantíssimo, olha o tamanho, é um dongle, você espetou aqui, você tem acesso aos pinos de I/O do outro rádio, você consegue fazer a conexão ponto a ponto. Zigbee, o mais famoso talvez seja o XBee da Digi, né? Mas tem outros fabricantes que também fazem kitzinhos Zigbee, como a Texas, por exemplo, a ST. 30 segundos.
Esse aqui é fantástico, cara. Esse da NXP é fantástico, cara. Ó, você está achando que isso é uma tomada? Isso não é uma tomada. Isso não é uma tomada. Imagina se eu fizer o seguinte com você. Eu te dou 10 daquele ali e um pendrive daquele. Nada aqui é pendrive nem tomada. Se você virar do outro lado, ali você tem um plug fêmea em que você pode, por exemplo, pegar a fonte do seu notebook e espetar ali. E lá na outra ponta, você coloca um aplicativo no seu laptop e você faz a conexão com essas tomadas. E essa tomada reporta para você tensão, corrente, potência, cosseno φ, harmônicas, pode ligar e desligar, tudo com comando sem fio pronto montado. Né? Tem rádio Zigbee da Microchip, Wi-Fi, tem modemzinhos pronto Wi-Fi para você se conectar com os seus dispositivos de N fabricantes. Vou mostrar da Gamespan, da Texas Instruments, da Microchip, Red Signal, o Wisnet, esse foi o que eu usei no meu mestrado, é muito bom esse carinha aí, né, para fazer Wi-Fi. Fechando, a Tech Training é uma empresa de treinamentos e nós também fazemos desenvolvimento de consultoria e produtos. Né? Grande parte do que a gente mostrou aqui veio de experiência que a gente tem com o desenvolvimento prático de produtos para clientes, né, usando embarcados. Né? A gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje porque a gente tem uma grande parceria de treinamentos, né, e de desenvolvimento de produtos com a Texas Instruments. Eu vou deixar aí meus contatos, né, eu deixei o MSN, mas isso aqui já morreu, né, agora só Skype já funciona. Já fizemos... Conhece o professor Branquinho? Demais, conheço o Branquinho. O Branquinho já fez alguns treinamentos comigo. Né? O Sanger falou que esse material vai depois para o site, então acho que vocês conseguem acessar, baixar. Meu e-mail está aí, tem o nosso site, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, muitíssimo obrigado.